Gente, eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, estou aqui com um dos meus netos. Eu tenho 4 netos maravilhosos. E este aqui é o Max, ele tem apenas 22 anos. Eu chamo de cientista. Ele se formou no MIT, no MIT, que é considerado, segundo o Ronaldo, pai do MIT, está me falando, é considerado, eu acho que é a mais famosa do mundo, não é, o Max? De engenharia, pelo menos. De engenharia. Então eu queria que você falasse para mim, Max, alguma coisa, porque eu fiquei sabendo que você tirou em primeiro lugar em torno de 3.000 alunos da high school. 300, não 3 mil. 300. 300? Yeah. Ok, então diminuiu aqui. É um pouquinho diferente. Muito obrigado pela verdade. E as faculdades, as melhores faculdades aqui, universidades aqui dos Estados Unidos, como a Harvard, também pleitearam que você fizesse o curso lá. Você ganhou o curso integral. Sim. Porque foi o aluno número 1. Agora, outra coisa, você pode falar alguma coisa sobre isso, sobre suas experiências? Eu queria que você falasse quantos países você já visitou. Beleza. E contasse uma experiência ou duas que você teve assim, mais emocionante neles. Beleza. Então, é isso mesmo. Eu formei na high school em 2015 e eu tive o privilégio de ir para o MIT com uma bolsa integral, pela questão financeira da nossa família. A MIT foi muito generoso e deu a bolsa integral para mim poder estudar lá por 4 anos. Então, eu estudei engenharia biológica lá. Eu formei esse ano, mas eu não estou trabalhando na área de engenharia biológica. Eu estou fazendo mais coisas com farmacêutica e consultoria, mais na área de business e negócios. Enquanto eu estava no MIT, eu tive o privilégio também de viajar o mundo inteiro. Deus foi muito bondoso comigo para poder deixar com que isso acontecesse e que o MIT pagou tudo, as minhas viagens todas. Teve algumas viagens que eu até ganhei dinheiro depois, ao final das contas. Mas dentro de todos os países já foram 18 que eu conto, os Estados Unidos, obviamente. Já fui para o Canadá, o México, Porto Rico, República Dominicana, Brasil, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Irlanda, França, Holanda, Alemanha, Itália, Índia, México. Já falei México, o Vaticano. Estou me esquecendo os últimos dois. Você falou Israel? Israel e Jordânia são os últimos dois. Beleza, obrigado. E de todos os 18 países que eu já viajei, a memória mais vibrante que eu tenho é em Israel, que eu fui com um grupo da escola, mas todos os meus amigos estavam nesse grupo também, os meus amigos mais chegados, então a gente decidiu viajar Israel todo, do norte ao sul, acho que dá só 6 horas de trem. Então a gente foi em vários lugares turísticos, como Jerusalém, Tel Aviv, Jaffa, um monte de lugar, um país inteiro, literalmente. E uma das coisas principais que a gente queria fazer era visitar Cafarnaum. Então, eu me lembro direitinho, a gente chegou em Cafarnaum, era um dia meio... não tinha muito sol, tinha muita nuvem, era bem nublado, mas a gente chegou lá, sentou ao lado do Mar da Galileia, sentamos lá, começamos a tocar um pouquinho de música, de adoração, de louvor, e tipo assim, as nuvens abriram um pouquinho assim, para deixar um raio de sol descer em cima do Mar da Galileia. E tipo assim, foi um momento bem cheio de paz, deu para sentir o Espírito Santo lá. E foi uma coisa tipo assim, de outro mundo, para saber que eu estava no Mar da Galileia, onde Jesus andou por cima das águas. E tipo assim, estando lá, foi uma coisa incrível, que eu nunca vou me esquecer. Os seus pais, o Ronaldo e a Kênia, são muito orgulhosos de você. E eu fiquei sabendo através deles que no dia da formatura sua, você fez uma homenagem muito bonita para eles. Apresentou, foi uma coisa esplendorosa, né? Certo. Eu, como avô coruja, não pude estar lá, mas eu vibrei, mesmo estando longe, de ter um neto tão inteligente como este meu neto cientista. Outra coisa, 22 anos apenas. 22, já. E você
esteve como estagiário de um dos maiores hospitais do Brasil. Certo. Qual é o nome dele? O Albert Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein, Em São Paulo. em São Paulo, sim. Tudo financiado pelo MIT. Pelo MIT, yeah. E as conexões que eu fiz no hospital foram através de conexões que eu tive com gente que trabalhava no MIT também. Muito bem. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não que eu tô pensando agora. E outra coisa. Nesse trabalho que você faz, você foi muito requisitado por algumas empresas que, pela sua capacidade como um novo formando, você já foi assim contactado antes de terminar a sua formatura. Tá certo ou foi depois? Mais ou menos. O jeito que funciona no MIT é que a gente começa a aplicar para um monte de emprego, um monte de companhia, no início do ano, do nosso último ano. Então, em setembro, eu já comecei a aplicar para um monte de faculdade até novembro, dia 23 de novembro do ano passado, foi o dia que eu assinei meu contrato para poder trabalhar logo depois da formatura. Então, dentro dos meses de novembro até junho, quando eu formei, eu já estava garantido um emprego. E qual que é a sua função atualmente, a sua função como engenheiro biólogo? Certo. Vou ver se eu consigo descrever direito. O meu título oficial é analista consultorial. Então, o que eu faço, usando meu conhecimento, minha sabedoria em biologia e engenharia biológica, eu estou trabalhando mais na área de farmacêutica e com negócios de farmacêutica e de biotecnologia. Então, o que acontece é que as companhias chegam para a nossa companhia pedindo conselho de como melhorar o esquema deles, os negócios deles, e a gente analisa o mercado todo e dá conselhos de o que melhorar, quais são as tecnologias mais avançadas que pode incluir no business deles, e a gente vai por aí. Ok, Marcos, você precisa ver atrás aqui o meu sorriso de vovô coruja, que estou com ele aqui, de ter um neto tão dedicado e tão inteligente. Eu louvo a Deus pela sua vida. E uma coisa também que eu agradeço a Deus é que com tudo isso que você conquistou, você não perdeu a sua fé em Deus. Nem um pouquinho. Continua fiel e servindo ao Senhor em uma igreja americana, tá certo? Verdade, sim. Muito bem, muito obrigado então, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus e Pai.